professor José António Camargo de Sousa, em português, que é a nossa língua comum, mas como ele é muito conhecido de todos os portugueses e de todos os que falamos português, porque vem muitas vezes a Portugal e colabora com as universidades dos portugueses que aqui estamos, eu farei a apresentação em espanhol para que menos gente fique intrigada com aquilo que eu estou a dizer em português. Es un placer poder presentar y moderar la conferencia que nos presentará el profesor José António Camargo Rodrigues de Sousa. Es un profesor muy conocido en Brasil, en Portugal, en España también y en los países por donde pasa y pasó presentando su trabajo. En los países de lengua portuguesa tiene una contribución superlativa al conocimiento del pensamiento político medieval por todo lo que publicó y sobre todo por las traducciones que en los últimos 30 años publicó en portugués. Tradució desde Marsilio de Padua, Tiago de Viterbo, Guilherme de Ockham y muchos opúsculos anónimos y de los mismos autores que han modificado el pensamiento político en la Edad Media, siglos, sobre todo siglos XIII, XIV, que es el periodo del cual se ocupa. Ayer mismo el profesor Bernardo Bayona Aznar presentaba uno de los libros que han publicado en conjunto y siempre dentro de esa ocupación que ahora los une a los dos de aclarar y hacer más conocido el pensamiento político medieval. Y es también lo que tendremos hoy. Me cabe solo decir que el profesor Camargo de Sousa es un investigador en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Porto, después de haber pasado por muchas universidades, en casi todo Brasil. Ha sido profesor en Amazônia, Mato Grosso, Brasilia y por fin en la Universidad de Goiás, cerca de Brasilia también. Profesor, es un placer, es un prazer presentarlo. Por suerte hablará el portugués más claro que hay, que es el portugués de Brasil. Muito agradecido, professor Meirinhos, pela apresentação que fez. Bom dia a todos, me ouvem, e quero primeiramente agradecer aos professores Alexander e Jaume pelo imerecido convite que me fizeram, bem como as instituições que eles representam e também a Maria Cabreira, em nome de todos os colaboradores dos professores, para que este congresso pudesse estar transcorrendo. Claro, além do que fizeram antes. O tema que eu vou lhes apresentar é as relações de poder, que é o objeto e tema do próprio Congresso de Relações, no debate entre um clérigo e um soldado do rei. Rapidamente, o contexto histórico que se desenvolve entre a contínua e quase ininterrupta guerra entre os monarcas brancos e os monarcas ingleses, e especificamente este texto vem à tona no momento em que Filipe o Belo, Filipe IV, está em conflito com Eduardo I da Inglaterra por causa devido à l'héritage maudite. Podemos estabelecer como limites cronológicos para a redação deste texto a bula Clericis Laicos, de fevereiro de 1296, de Bonifácio VIII, e a bula Et Si de Status de Bonifácio VIII, também em 1297, precisamente 31 de julho. A bula Clericis Laicos proibia terminantemente que clérigos
seculares ou religiosos não pagassem nenhum imposto, nem auxiliassem qualquer potentado secular com os bens do próprio clero, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista do corpo clerical que integravam. Com a bula Et si Stato, Bonifácio VIII vai revogar a bula Clericis Laicus e permitir que o clero contribua para a questão dos respectivos soberanos em guerra. Um ponto importante a salientar ainda nessa breve introdução é que este texto foi produzido pelos legistas ou advogados que assessoravam o rei Felipe IV. A argumentação é completamente diferente, por exemplo, do Rex Pacificus, da Quaestio Tranquo et Partem, publicadas tanto em português quanto em castelhano no livro que o Bernardo apresentou ontem. É um texto eminentemente jurídico e tem muitas contribuições que depois vão vingar nos tempos modernos, historicamente falando. Quem nominou esse texto pela primeira vez, tal como nós o utilizamos hoje, foi quem eu denomino avant la lettre et l'esprit, Melchior Goldast, no século XVII, quando publicou a famosa Monarchia Sancti Romani Imperii, em 3 volumes. Este texto está no 2º volume. Aqui, em 97, no outro livro que eu publiquei, eu utilizei, porque não tinha uma outra edição ainda, a edição de Goldast. E foram traduções de texto, de trechos esparsos desse tratado. Desta vez, ele já está traduzido ao português e também está traduzido ao castelhano, de modo que, se Fidora e Jaume quiserem utilizar um ou outro texto, ou os 2 textos na publicação das atas, poderão fazê-lo. Ele foi traduzido ao castelhano pela professora Ana Malha há pouco tempo, e ela pertenceu à Universidade de Navarra e hoje vive em Buenos Aires. Servi-me para esta exposição e tradução desse texto da edição de Dyson, publicada pela Brepol em 1999. O texto começa com... Ele pode ser, devo dizer, antes de começar a tratar dele, propriamente dito, pode ser dividido em 3 partes. Uma breve introdução e um breve epílogo. E depois 3 partes principais. Ele principia com o soldado, ou com o clérigo, se encontra com o soldado num lugar de Paris, que nós podemos imaginar qualquer que seja, menos próximo de Notre Dame e menos próximo também das Tulherias, porque senão os espaços seriam suspeitos. Então, o soldado começa por se lamentar, o clérigo começa a se lamentar perante o soldado. Em outros tempos, a igreja e a cleresia eram protegidos e muito apoiados pelos reis. E o soldado imediatamente retruca isso, dizendo: bom, eu acho isso uma inverdade, porque fazem parte do conselho do rei muitos clérigos, e esses próprios clérigos não iriam permitir que isso acontecesse, esse desprezo, esse desrespeito às leis canônicas, etc. Então, o soldado devolve, entre aspas, a palavra ao clérigo, e aí, nesse momento, começa a primeira parte do tratado.
O soldado pergunta ao clérigo o que ele entende por direitos e leis. E o clérigo responde: eu entendo por direitos e leis aquelas promulgadas pela autoridade eclesiástica e, sobretudo, os cânones promulgados pelos papas. Então, retruca o soldado e ele explicita o pensamento político dos assessores juristas do rei. Ele ressalta 7 pontos. Primeiro, ninguém pode legislar sobre assuntos que não fazem parte da sua competência político-jurídica. Assim como não faz parte do direito do rei, dos francos, legislar sobre questões relacionadas com a esfera espiritual, assim e sobre e esse é um ponto importante, o que se passa no território imperial, porque seu poder não estende a esses 2 âmbitos, assim também, seja o clero, seja o imperador dos germânicos, não têm eles competência para legislar sobre questões internas do reino franco. Terceiro, semelhantemente como os potentados seculares não podem legislar sobre questões espirituais, assim também os prelados e o Papa não têm autoridade para legislar sobre as questões relacionadas com o poder secular. É oportuno lembrar de passagem, como sabem, os bispos nas suas dioceses exerciam tanto o poder legislativo quanto sobremaneira o poder judiciário. Quarto ponto. Portanto, como este não recebeu de Deus a autoridade para legislar sobre a esfera terrena, as leis que eles decretam sobre essa esfera não tem nenhum valor para o soldado que fala, é o porta-voz dos assessores juristas do rei. Então, continuando a argumentar, o soldado traz à tona uma coisa muito interessante. Ele disse que recentemente teria ouvido Bonifácio ter promulgado uma bula na qual ele decretava que era o senhor de todos os reinos e principados seculares. E bastava ele decretar isso para a vontade dele se transformar em lei. Então, o soldado disse que, ao ter ouvido falar isso, morreu de dar risada porque não tinha procedência nem fundamento nenhum. Isso suscita um problema para datarmos o texto. De fato, nas bulas de 1301 e 1302, Ausculta Filii e Unam Santa, Bonifácio vai afirmar que ele detém a plenitude potestatis sobre as esferas temporal e espiritual. Se quiserem, obedecendo o rigor jurídico, invertam a ordem. Qual é o problema que isso suscita em quem vai analisar o texto? É o fato dessas bulas serem posteriores a Etsi Despato. Mas eu prefiro ficar com a hipótese de que a datação para o último momento da redação desse texto tenha sido mesmo Etsi Despato, porque nada do resto da disputatio interclericum et militem permite que a gente faça essa ilação que o soldado afirma. Então, eu prefiro ficar com essa hipótese de datação que eu me referi. Pois bem, então, o debate prossegue com o clero dizendo que essa afirmação do soldado não procede, porque onde já se viu
não reconhecer que o Papa esteja acima de todas as autoridades eclesiásticas e todas as autoridades seculares. Por quê? Porque, e ele alega, ele pretexta de propósito o famoso versículo de Mateus 16, 18, 20. Só que ele não cita, ele faz uma alusão e, portanto, tecnicamente é um argumento de razão teológica e não argumento teológico. Então, o clérigo, isso explica também o anonimato do documento, porque o temor de poder vir a incorrer na pecha de heresia e ser condenado pelas ideias ousadas que ele propõe no texto, leva vários autores desse momento a guardarem uma certa cautela e não tomarem posição com clareza. Então, o clérigo, arrasando com destreza, replica que ele aprendeu, pessoas sábias e virtuosas, que é preciso fazer uma distinção em dois momentos da vida de Cristo. Primeiro, durante sua vida terrena neste mundo, caracterizado pela humildade, pela simplicidade, pela pobreza. O segundo, depois da ressurreição, do poder e da glória. E diz, Jesus prometeu a Pedro que o faria vigário dele sobre a terra no momento de humildade, simplicidade e pobreza. É, portanto, sob essa perspectiva que se deve ver o vicariato de Cristo. O jurista não é bobo e sabe por onde esgrima com o clérigo. Então, foi nesse tempo da humildade, da simplicidade e da pobreza que Jesus instituiu Pedro como seu vigário na terra, prometendo-lhe depois que lhe concederia esse poder. Pois bem, então, citando muitos argumentos teológicos, a fim de ancorar o seu raciocínio, o clérigo enumera os seguintes, que eu resumo. Primeiro, declarou a Pilatos que o seu reino não era desse mundo. Segundo, tinha vindo a este mundo para servir e não ser servido. Terceiro, tendo-lhe sido pedido para que julgasse uma herança, ele se recusou a atuar como juiz e exercer o poder terreno. Quando quiseram, em quarto lugar, fazê-lo rei, ele fugiu. E, em quinto lugar, jamais Cristo procurou obter para si um reino terreno e, consequentemente, ao dar a Pedro as chaves do reino, não lhe deu as chaves do reino terreno, mas do reino celeste. Então, nesse ponto, introduzindo um dado que irá usar depois, o clérigo arrola também vários argumentos históricos ancorados no Antigo Testamento, acerca de alguns reis de Judá que foram assaz piedosos para com o seu povo face à ameaça dos assírios, face à ameaça do próprio rei da Síria e lança mão do tesouro que estava no templo pagando com vista a aplacar a possível, provável invasão de Judá pelos reis inimigos, possibilitou, pagando esse resgate antes do momento, aplacar a sanha de invasão desses dois soberanos. Então, o soldado, depois, mostrando um certo receio de que, ante a indagação do clérigo, se ele era católico ou não era, ele
Diz: não, eu sou e quero permanecer cristão até o fim dos últimos dias. Por isso, eu acredito piamente que o clero tem o poder, sim, de perdoar e de perdoar ou absolver os pecadores e abrir-lhes as portas do reino do céu. Senão, eu não estaria aqui em debate com o senhor. Avançando no texto, o clérigo pergunta: pois bem, o que o senhor entende por justo e injusto? O soldado replica, abordando essa questão sob a ótica civilista ou laica. Ele diz que se trata dos atos que devem ser julgados de acordo com o que determinam as leges humanae positive, não a lei divina, explicitada, como sabem, no Novo Testamento, muito menos as leis canônicas. E aqui nós já notamos uma influência que este texto exercerá sobre Marcílio de Pádua, que desconsidera completamente o direito canônico e só vai utilizado quando lhe convém para justificar os seus argumentos. Que o Bernardo me desminta se eu menti ou inventei isso aqui, mas é de notar esse fato. Mas por que isso? Porque o clérigo tinha pouco antes perguntado para o soldado: você nega, daí a resposta que eu disse, você nega que a igreja tenha cognício de pecado? E você já ouviu a minha resposta. E aí ele avança no raciocínio dizendo que a cognitio legum é um instrumento para o rei ou os seus assessores, que têm esse conhecimento das leis, poder julgar o que é justo e injusto. Então, é interessante notar que mais adiante, e eu já me antecipo um pouco, o soldado pergunta ao rei: olha, eu recebi como herança da minha esposa umas tantas propriedades. Isso está anexo ao sacramento do matrimônio, certo? Está. Responde o clérigo que sim. Agora, a quem, para eu legitimar essa herança, devo me dirigir? Ao tribunal do rei ou ao tribunal do bispo? E acrescenta outro exemplo ainda. O conde de Flandres, Roberto, que herdou uma herança de sua esposa, para que também tenha essa herança legitimada, deve-se dirigir a quem? Ao rei ou ao tribunal episcopal em Paris? Então, como se percebe, duas são as questões delicadas tratadas nesse texto. Não só o problema dos impostos, mas também a outra do sacramento do matrimônio e seus anexos. O soldado não nega que, sob o aspecto estritamente sacramental, a igreja tem o conhecimento deste sacramento e pode legislar no âmbito estritamente sacramental acerca do mesmo. Não pode, com respeito aos aspectos acessórios deste sacramento. Por quê? Porque o casamento é uma instituição que foi sacramentada pelo cristianismo, mas é uma instituição que existia e que é simplesmente um contrato que existia na sociedade romana, na sociedade grega e em outras sociedades pré-clássicas. E o soldado faz questão de frisar isso, e é isso que ele quer que a igreja respeite. E depois, mais adiante, o
que a discussão continua, insiste, e já estamos caminhando para a terceira parte do texto, na questão dos impostos propriamente ditos, e aqui há que frisar dois aspectos. Primeiro, os cânones do Quarto Concílio de Latrão, 5 cânones, em que Bonifácio VIII se estribou para decretar a clégites laicos, fazia uma abrangência, seja pelo clero tomado como um todo, sobre o clero secular, o clero regular, e as pessoas, sobretudo do clero secular, quanto a pagarem impostos e como pessoas e as propriedades do clero. Então, nesse aspecto, o soldado diz com clareza, ante o fato de o clérigo dizer, mas eu não quero discutir aqui a questão dos impostos, eu quero discutir a questão das exações ou dos sobreimpostos. E o soldado diz, olha, é preciso considerar que os bens, isso é uma herança também do direito romano, os bens, sejam eles propriedades fundiárias ou não, muitos deles transitam com o seu imposto para o proprietário. Quando vende ou quando compra, tem que pagar o imposto sobre as propriedades vendidas ou compradas. E que o clero não admite de modo algum que isso pudesse acontecer. Então, resolvida essa questão, que o soldado obriga ou lembra o clérigo de que ele não pode se esquecer de que essa instituição vem do direito romano e que enfim, a legislação que deve reger o reino, e não mais as leis feudais costumeiras ou as leis canônicas, e por isso mesmo nós estamos nos deparando com uma nova teoria política no sentido do resgate do direito romano, feito pelos legistas, ou começado a ser feito pelos legistas de Bolonha, e assumido por esses advogados que não desconhecem a teologia, não desconhecem a filosofia, mas o discurso deles é por uma outra via, a via do direito romano. Então, o soldado, avançando na argumentação, aí recolhe do pensamento de Aristóteles, porém implícito e não explicitado, que o clérigo tem que pensar também numa outra questão muito importante. A sociedade como um todo, face à guerra, precisa se defender. Entretanto, o direito canônico proibia terminantemente os clérigos de empunharem armas. Ora bem, então, se os clérigos estão proibidos de empunhar armas, têm propriedades imensas e muitas, quem vai defender esses bens dele? Só a nobreza? Só os mercenários de Filipe? E por isso ele precisava de mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, porque ninguém luta graciosamente. E ele lembra uma passagem de uma epístola de Paulo, sobre justamente, num sentido espiritual, a questão da militância nas coisas divinas, ser diferente da militância nas coisas profanas ou terrenas. Então o soldado continua a argumentar. A sociedade é esse todo. Cada uma das partes que o compõem, e aí a gente poderia também recordar daquela passagem de Paulo aos Coríntios do corpo místico, mas aqui em que ele fala sobre justamente o corpo místico de Cristo
e nós como membros desse corpo, mas aqui Aristóteles mesmo, quando ele insiste muito na tese que a comunidade precisa de cada uma dos segmentos que a compõem para que ela possa sobreviver. E, portanto, o clérigo tem que considerar esse aspecto, não pode perder isso de vista, e também o clérigo tem que considerar, se caso a França seja invadida pelas tropas do rei da Inglaterra, vizinhos que eram, os nobres empobrecidos, pródigos, e os clérigos que perderam, e os leigos pobres, que também vivem em condições precárias, se o rei for vencido e derrotado, toda a França vai perecer, e inclusive os estrangeiros, e ele não denomina com palavras, vamos dizer, duras, os ingleses, assassinos, cruéis, e é natural que fizesse assim, porque essa obra também é uma obra panfletária, vão tomar os seus bens e vocês vão ficar numa situação muito delicada, se não perderem inclusive a própria vida. Então, o soldado, vendo-se aquado nessa argumentação de cariz filosófico, além da argumentação jurídica que ele foi desenvolvendo anteriormente, o clérigo apela então dizendo: bom, mas se essas leis continuarem a nos prejudicar como grupo social, apesar de nós termos que colaborar com a defesa do reino, nós, o clero, vamos recorrer também aos imperadores que estão acima dos reis, para que eles reformulem, ou, usando o termo jurídico, reformem essas leis que o rei dos francos está a promulgar. Então o soldado replica, e usa de novo um argumento histórico muito interessante. O rei é o imperador no seu reino. Essa formulação nós a encontramos pela primeira vez, tomada do direito do Baixo Império, na pena de Afonso X, nas 7 partidas. O rei é imperador no seu reino. Portanto, a questão de igualdade entre o imperador e o rei dos francos, ou o rei de Castela, ou o rei de Navarra, ou o rei de Aragão, é idêntica. Aquela ideia de que o poder imperial está acima do poder régio também caduca, aborta com essa nova teoria política formulada por esses legistas do rei. Segundo ponto, o soldado diz: se o senhor quer discutir essa questão de soberania do poder imperial ou do imperador sobre a cristandade, considere que o reino dos francos, há mais de 500 anos de existência, e ele está implicitamente fazendo referência ao Tratado de Verdun, 843, quando os filhos de Luís o Piedoso dividiram entre si o império, ficando a França e a Alemanha para Carlos e Luís, e a parte central do império abrangendo o norte da Itália para Lotário, que também ficou com a coroa imperial. Eles são 3 nações com direitos iguais. E por isso mesmo, o reino franco tem uma história própria, distinta do império, distinta da Alemanha, a partir do que os seus soberanos fizeram
legislando, promulgando, legislando, julgando os seus súditos e, portanto, o que o imperador faz não nos interessa. E aqui é o gancho, justamente o elo de ligação com o que ele havia mencionado bem no comecinho da exposição das suas ideias. Enfim, nós estamos quase a terminar, porque o adiantado da hora não permite que eu me exceda e eu quero ouvir umas questões de vocês também. Em vista da argumentação do clérigo, do soldado, o clérigo não tem muito mais saída e, enfim, ele fica quieto, não há mais por onde discutir, porque ele foi fechado por todas as possibilidades de argumentação que o soldado refuta suas ideias, e ele então finalmente, vamos dizer, na argumentação derrotado, porque o clérigo cita mais 5 argumentos de razão, argumentos teológicos e históricos recolhidos no Antigo Testamento, e remata, o último deles é muito interessante, porque com base num texto do livro das Crônicas, ou do Paralipomenos, como nós conhecemos, ele diz assim: os reis em Israel eram circuncidados, protegidos pelo clero. Logo, agora também o clero, ante a ameaça de invasão da parte dos ingleses, tem que também não só contribuir com dinheiro para essas necessidades de guerra, mas também defender e proteger o rei, como outrora, a exemplo da posteridade, os soldados, os levitas, melhor dito, protegiam de maneira especial os reis de Judá. E com isso, então, a modo de conclusão, quero chamar a atenção de vocês para 3 pontinhos, não mais do que isso. Primeiro, o debate exerceu, seguramente, embora os autores medievais não façam remissões às suas fontes, salvo as autoritates, nas obras de Marcílio de Pádua e de Ockham. E Ockham tem um tratado, como todos que estudam filosofia política conhecem, que é o Pódium Príncipe. Eu estou dando o título em português, porque ele já foi traduzido por mim. Pódium Príncipe, em caso de guerra, quando as necessidades obrigam a ajudar o rei. Am Princeps, continuando o texto em latim do título. Depois, essa é uma influência imediata. Marcílio vai criticar duramente no Defensor da Paz as riquezas da igreja, os impostos que ela também cobra, na figura dos dízimos. Depois nós também vamos ter uma influência nessa questão do dote, a parte material do sacramento do matrimônio, nos 2 tratados que Ockham e Marcílio também fizeram, e conhecidos de vocês todos, a consulta sobre uma questão matrimonial e sobre a jurisdição do imperador em questões matrimoniais, e essa temática da secularidade do matrimônio também, conjunto com a sacramentalidade do matrimônio virá à tona. E, enfim, mais do que tudo, ambos os autores irão criticar duramente a plenitude potestades papais. Por último, se essa esfera
se essa influência se dilui posteriormente ao século XIV, nós vamos encontrá-las diluídas tanto na reforma anglicana, quanto também diluídas, quanto também no próprio galicismo do Reino da França nos tempos modernos. Com isso, eu agradeço a paciência de vocês ao terem me ouvido e estou pronto para ouvir as questões que desejam. Acho que eu respeitei mais do que o permitido tempo. É verdade, a cultura. Temos então alguns minutos para algumas questões. Temos algum tempo para questões, comentários. Professor José Rosa. Muito obrigado pela comunicação que nos faz pensar. Eu colocaria duas questões. Talvez devesse colocá-las mais à frente, mas como ninguém avançou, coloco-las já. A primeira é de ordem mais metafórica, que é porque um clérigo e um soldado estaríamos, dada a argumentação, mais à espera de um diálogo entre um clérigo e eventualmente um jurista. Será porquê? Será porque no contexto é preciso de alguma forma dar força ao direito e menos invocar o direito da força que o soldado representaria? Isto é, mais reforçar a força do direito e não tanto o direito da força, porque no fundo é o poder da mão que o soldado representa, não o poder da lei. Portanto, há aqui uma espécie de transgressão metafórica que é curioso ver o que é que o José pensa sobre isto. A segunda é sobre o poder legislativo. Ao ficar muito claro da parte do soldado a questão da legitimidade territorial para a legislação, do rei, no caso, não está ao mesmo tempo, implicitamente, a desterritorializar a